fala em chá de cravo, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A maioria das pessoas pensa logo naquele cheirinho gostoso de Natal, de bolo, de festa de família, naquele pudim com cravo, ou então no sagu com cravo da Índia, aquele aroma forte que fica pela casa inteira e traz aquela sensação de aconchego. Mas a verdade é que muita gente olha para o cravo só como tempero de cozinha, e por causa disso acaba ignorando uma coisa bem importante. Esse pequeno botãozinho seco, aquele que a nossa avó jogava na panela sem pensar duas vezes, pode fazer muito mais pelo nosso corpo do que você imagina, principalmente se a gente tomar à noite, especialmente quando o nosso corpo está cansado, o estômago está pesado depois do jantar e você quer ter aquela noite de sono reparadora. Eu vou te dizer que tomar um chá de cravo à noite não é só um hábito da vovó. Hoje eu vou te mostrar os 6 benefícios do chá de cravo à noite, o que a ciência está começando a entender e os pesquisadores estão debruçados em cima do poder desse incrível tempero aí. Fica comigo até o final, porque o 6º benefício é o que mais surpreende as pessoas. E ainda eu vou te mostrar como preparar esse chá do jeito certo, quem deve tomar cuidado e 3 regras de ouro para proteger a tua saúde usando o cravo de uma forma segura. Antes de continuar, eu queria te pedir uma coisa bem simples. Esse conteúdo que eu trago para cá, eu passo horas pesquisando em fontes validadas para trazer o melhor para ti. Então, aperta o like, se inscreve no canal. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. E comenta também aqui embaixo se você tem o hábito de tomar chá cravo à noite. Eu vou adorar saber. Antes da gente ir para a lista dos 6 incríveis benefícios desse chá de cravo, eu preciso te explicar uma coisa de um jeito bem simples. O cravo da Índia, aquele temperinho seco, na verdade é uma flor. É uma flor que foi colhida antes de abrir, seca no sol e usada há séculos no mundo todo, tanto na cozinha quanto na medicina popular. Dentro desse pequeno tempero existe uma substância muito potente que tem o nome de eugenol. Quando eu falo em eugenol, eu quero que você associe como se ele fosse o combustível do cravo. É aquele que dá sabor mais forte, aquele cheiro inconfundível e, segundo as pesquisas, é também o responsável por grande parte dos efeitos positivos que o cravo tem no nosso corpo. Quando a gente ferve o cravo na água e faz aquele chá, parte desse combustível do cravo vem junto com outros compostos protetores que os cientistas chamam de polifenóis, que são como guardiões das nossas células. Então, se você toma um chazinho de cravo, você está tomando uma proteção aí para o teu corpo. Claro que chá caseiro não é aquele remédio forte, não é um medicamento, mas é um remédio natural, cheio de compostos que estudos científicos já comprovam o poder que tem no nosso corpo. Segundo as pesquisas recentes, o cravo está entre as especiarias com maior concentração de substâncias protetoras no mundo todo. Ele tem muito mais do que muitas frutas e muito mais do que muito chazinho, muitas ervas que a gente conhece. É por isso que a gente precisa prestar atenção nesse hábito simples, que vai fazer toda a diferença. Então, vamos aos 6 benefícios de tomar chá de cravo à noite todos os dias. E eu já te adianto, alguns deles vão parecer tão óbvio que a maioria das pessoas nem vai levar a sério. E o primeiro benefício, ele protege as nossas células enquanto a gente dorme. Pensa assim, durante o dia inteiro o nosso corpo trabalha sem parar. O coração bate, o pulmão respira, o estômago digere, os músculos se movem, o cérebro vive em constante linha de pensamento. Esse trabalho todo gera um tipo de sujeira interna. E os cientistas chamam isso de radical livre, que são como faíscas pequenas que vão danificando as células do corpo aos poucos com o tempo. Quem acompanha meus vídeos já sabe o que é um radical livre. O radical livre, ele vai literalmente provocando uma ferrugem nas nossas células, tanto por dentro quanto por fora. E isso é normal, acontece com todo mundo o tempo todo.
Mas quando essa sujeira se acumula demais, elas vão acelerando o envelhecimento das células, enfraquecendo o nosso corpo e abrem caminho para doenças. É aqui que o cravo entra. O chá de cravo é rico em antioxidantes, que são como uma espécie de bombeiros que apagassem o incêndio do nosso corpo. Eles neutralizam essas faíscas causadas pelos radicais livres antes que elas causem um dano grande. Teve um estudo clínico feito com pessoas que mostrou que quem consumiu extrato de polifenóis de cravo de noite, cerca de 3 meses, mostrou um aumento significativo de uma substância protetora no sangue chamada de glutationa. A glutationa é o nosso escudo interno. Quando esse escudo está alto, o corpo se defende melhor. Então, tomar chá de cravo à noite faz sentido porque durante o sono, que é onde o corpo faz a parte aí de manutenção, de faxina, digamos, esses compostos do cravo entram para proteger justamente enquanto a gente dorme de uma forma inteligente e melhorar esse processo natural de faxina que o nosso corpo faz. Muita gente olha para o cravo e pensa, é só mais um tempero, ou é só mais um chazinho, não vai mudar nada. Mas quando esse hábito vira rotina, vai contribuir para um envelhecimento muito mais saudável ao longo do tempo. O próximo benefício é ainda mais ignorado, que é o segundo. Reduz a inflamação. Sabe aquela dor silenciosa que você tem pelo corpo todo? Um dia dói o braço, outro dia dói a perna, outro dia dói o ombro, outro dia dói o pé. A palavra inflamação pode parecer complicada, mas ela é simples de entender. Inflamação é quando o corpo fica irritado por dentro. É como se tivesse um pequeno incêndio tentando ser apagado a todo minuto. E aí entra o chá de cravo nas doses certas, ajudando o corpo a se defender. Porque quando esse incêndio fica aceso por muito tempo, começam as causas da dor, do cansaço, rigidez articular e aquele mal-estar geral. Muita gente acorda de manhã com aquela sensação de corpo pesado, as articulações duras, como se tivesse dormido em posição errada, né? E às vezes a dor vai embora depois de um tempo, e às vezes fica o dia todo. Esse estado de inflamação crônica significa que o corpo está inflamado por muito tempo. Claro que não vai sumir em alguns dias, mas se você usar todos os dias por no mínimo 30 dias, a melhora é gigantesca. Estudos com extrato de cravo mostram resultados impressionantes em modelos de laboratório. Em alguns experimentos, a inflamação foi reduzida em quase 90% nas primeiras horas após a pessoa tomar o extrato de cravo. Tudo isso mostra que os compostos do cravo têm um poder anti-inflamatório real e gigantesco. Vou te dar um exemplo bem simples. Para a pessoa que passa o dia inteiro de pé, carrega peso, cuida da casa, da horta, dos netos, um chá de cravo à noite, morninho, pode ser a forma gentil de você dar para o teu corpo uma maneira dele se recuperar para acordar sem dor no outro dia. Claro que não substitui os medicamentos, mas é um aliado simples e acessível no cuidado diário. E aqui que muita gente se engana. Acha que é só mais um chazinho, mas não. Chá de cravo é um verdadeiro remédio natural. Terceiro benefício, alívio da digestão e fim do desconforto no final do dia. Sabe quando chega no final do dia, tá com o estômago desse tamanho e me diz, parece que eu comi um javali durante o dia. Sente que não digeriu nada. Já sentiu aquela barriga estufada depois do jantar? Aquela sensação de que o estômago tá cheio demais? Aqueles gases que não saem? Aí você vai deitar e fica desconfortável a noite toda? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Isso é uma das razões pela qual o chá de cravo era usado há séculos na sabedoria popular, para aliviar na digestão. Ele ajuda o sistema digestivo a funcionar melhor.
ele tem propriedades que os especialistas chamam de carminativas. É uma palavra difícil, né? Mas o significado é super simples. Ajuda a eliminar o gás preso no intestino, reduz aquela sensação de estufamento e alivia as cólicas leves. Não sou eu que estou dizendo, tá? Revisões científicas mostram que o cravo vai ajudar a reduzir os espasmos intestinais, que são aquelas contrações involuntárias do intestino que causam dor e desconforto. Tem uma ação contra a bactéria ruim, a bactéria chamada de Helicobacter pylori, que vive no estômago de muita gente e vai causar gastrite e úlcera. Tomar chá de cravo logo depois do jantar, ainda morninho, vai ajudar o estômago a trabalhar melhor durante o dia, vai diminuir os gases, o inchaço e aquele desconforto que acorda às vezes as pessoas no meio da madrugada. E quando o estômago descansa, o sono melhora. É assim que todo o corpo vai funcionar melhor, porque tudo está conectado. Mas tem uma observação importante: pessoas com gastrite muito sensível ou refluxo muito forte devem começar com pouquíssimo cravo e observar aí como o corpo reage. Especiarias fortes, dependendo da pessoa, pode piorar a queimação. Então começa com 1 ou 2 cravinhos só para experimentar e presta atenção no teu corpo. Mas tem um detalhe que assusta muita gente, mas que é muito positivo, que é o 4º benefício. Melhora o controle de açúcar no sangue durante a noite. Se você está pré-diabético, tem diabetes tipo 2, sabe o que é conviver com a glicemia alta, que é quando o açúcar no sangue está acima do normal. É uma condição muito comum chamada de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 ou pré-resistência à insulina. E muita gente não sabe que os compostos do cravo ajudam a melhorar o corpo vai utilizar melhor o açúcar que a gente ingere. Teve um estudo clínico feito com adultos que tinham a síndrome metabólica, que é aquele conjunto de problemas que aparece tudo junto. Barriga grande, pressão alta, glicemia elevada, gordura no fígado. Mostrou que o consumo de extrato de cravo durante cerca de 3 meses trouxe melhoras significativas aí para regular o açúcar no sangue em jejum. Melhorou a hemoglobina glicada, que é uma espécie de memória do açúcar que a gente utilizou nos últimos meses. Melhorou a resistência à insulina, que é quando o corpo para de responder bem ao hormônio que controla o açúcar no sangue. Claro que isso não significa que o chá de cravo vai curar o diabetes, não é isso. Mas os estudos mostram que os compostos do cravo têm potencial real de melhorar o metabolismo e melhorar o metabolismo do açúcar no sangue. Para quem janta um pouco mais tarde ou tem tendência a ter a glicemia elevada, uma xícara de chá de cravo à noite é um aliado muito interessante. Mas presta atenção, um ponto importante aqui. Já quem toma remédio para diabetes precisa cuidar e observar a glicose, porque o cravo baixa bastante o açúcar no sangue quando combinado com remédio para diabetes. Então fica de olho. Agora presta atenção, porque esse 5º benefício vai te surpreender. Ele limpa a nossa boca e protege contra infecções respiratórias noturnas. Você sabia que uma das principais causas de acordar de manhã com a boca com aquele gosto ruim, com a garganta arranhando, pode ser a quantidade de bactérias que se multiplicam na boca durante a noite enquanto a gente dorme? É aí que entra o chá de cravo. Ele tem uma das mais poderosas ações antibacterianas conhecidas entre as especiarias naturais. Estudos mostram que ele age contra vários tipos de bactérias perigosas, inclusive algumas que são resistentes a antibióticos, e ele impede que essas bactérias formem colônias nos tecidos, o que os cientistas chamam de biofilme. É por isso que o cravo é usado há décadas na odontologia. Os dentistas, quando não existia, por exemplo, anestésico, usavam extrato de cravo por conta do eugenol para tratar dor de dente, para tratar infecção bucal, para limpar os canais. Isso é muito real. Tomar um chá de cravo à noite antes de dormir vai ajudar a reduzir a quantidade de bactérias na boca e na garganta. Dá para até usar um pouquinho mais forte, fazer um bochecho antes de engolir. Além disso, o aroma forte e quente do cravo tem uma ação expectorante leve
Isso significa que ele ajuda a soltar o catarro e vai aliviar levemente a congestão nasal ou aquela tosse seca que incomoda tanto na hora de dormir. Não é um remédio para bronquite ou pneumonia, mas sabe aquele pigarro no final do dia, aquela garganta ressecada, vai trazer um alívio incrível. Pode parecer simples, mas é muito eficaz. E o sexto benefício é o que eu mais gosto e é um dos motivos que faz com que eu tome aquele chazinho de cravo antes de dormir. É o relaxamento. Não tem nada a ver com o relaxamento da química de laboratório que os relaxantes musculares trazem, que os tarja preta trazem. Tem muito a ver com o corpo humano. Sabe quando a gente está agitado antes de dormir, a cabeça não para, tem aquela tensão muscular? É a hora de fazer um chazinho de cravo. Ferve a água, joga os cravinhos na panela, deixa ali por uns minutos e toma uma xícara antes de dormir. É o sinal que o teu corpo precisa para desacelerar. Isso aqui não é uma invenção. Especialistas em saúde do sono explicam que os rituais noturnos com bebidas quentes e sem cafeína ajudam o corpo a fazer a transição do estado de alerta para o estado de descanso. Sabe aquela hora da noite que você relaxa, senta para olhar a tua série favorita, olhar a tua novela ou ler um livro? Antes de sentar para relaxar, vai lá na cozinha e faz uma xícara de chazinho de cravo. Aquele aroma subindo, tudo isso trabalha junto a teu favor para o teu corpo relaxar. Então o chá vai ajudar na tua digestão, a tua barriga não vai ficar mais estufada, a garganta não vai ficar mais arranhando, teu corpo vai relaxar, você vai dormir melhor. Mais conforto, um sono muito mais profundo. Não é milagre. É o simples bem feito. E para usar o chá de cravo com segurança, anota essas 3 regras de ouro. A primeira regra é: menos é mais. Começa usando 3 a 5 cravinhos em uma xícara de água quente. Não exagera. O chá não precisa ser forte para funcionar. Aí eu gosto de ferver ali 3 minutinhos no máximo. Espera amornar a cor. E aí tomo minha xícara antes de dormir. Segunda regra de ouro: observe o teu corpo. Se você sentir azia, náusea, tontura ou qualquer desconforto depois de tomar chá, espera alguns dias antes de tentar de novo. Cada corpo responde de um jeito. E a terceira regra de ouro é: conversa com teu médico se você toma remédio para diabetes, para afinar o sangue, se está grávida ou amamentando. Nesses casos, o chá precisa de orientação profissional antes. Parece simples, mas é justamente o simples bem feito que faz com que muita coisa mude no nosso corpo. E se você chegou até o final do vídeo, já me conta aqui nos comentários qual é a tua nota para a dica de hoje, de 0 a 10. Escreve aqui nos comentários. E a mensagem final é: prestar atenção no nosso corpo é uma das maiores formas de cuidado que existe. Muita gente sofre porque demora demais para perceber o que o corpo estava avisando. O corpo vai mandando, sinais discretos, pequenos, que pareciam bobagem. Uma xícara de chá de cravo de noite pode parecer um detalhe, mas para muita gente esse detalhe é o começo de uma rotina de cuidado que muda a qualidade de vida de verdade. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, de família, com algum amigo, um vizinho, porque muitas vezes uma informação na hora certa pode chegar antes do socorro. Isso vai fazer toda a diferença. Um beijo da Rô, até a próxima dica.